Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos então hoje falar sobre vozes do verbo, né? Esse assunto também é conhecido como vozes verbais. E o que que é isso? A primeira coisa, não tem nada a ver com fantasma, você não vai ouvir vozes, o verbo não tem nada com isso. A ideia de vozes do verbo é a ideia de que o verbo ele tem uma forma de interação. E essa interação com o restante da frase vai então definir se a voz do verbo é uma ou outra. Então a gente vai entender daqui a pouquinho cada uma delas. Para iniciarmos, vamos lá então acompanhar aqui na nossa apostila. Então olha só, temos uma tira que diz assim: então, só amamos porque somos amados? Nem sim, nem não. Muito antes, pelo contrário. Olha que legal aí. Então, a fala da garota tem duas orações, né? Embora o sujeito ali, nós amamos, está implícito, né? Não está escrito, mas a gente sabe qual é. E o verbo amar ali esteja presente nas duas, então ele tem a primeira oração, nós amamos, e a segunda oração, porque somos amados. Então, nesse sentido aí, a gente percebe que aí o verbo amar tem um trabalho, uma função diferente, cada uma, dependendo do sujeito. Então, aqui, quando falamos nós amamos, perceba que o amor está sendo, né, exercido aí por nós. Agora, quando dizemos porque somos amados, aí a gente percebe o quê? Que agora nós estamos recebendo o amor, né? E não é, colocando esse amor para frente. A gente está recebendo. Então, é diferente. Vamos lá. Essa diferença aí, ela vai se dar na relação em que o sujeito tem com o verbo. E isso a gente vai classificar, então, as vozes verbais. Então, tudo depende de como o sujeito está em relação ao verbo. Então, a gente vai ver cada um dos pontos. Vamos lá, vamos falar agora de voz ativa e voz passiva. Então, vamos observar essas duas ilustrações e as suas legendas. Olha só. Então, nós temos aqui a primeira ilustração, né? E a legenda diz que os alunos cumprimentam o professor. Então, os alunos aqui sentados, né, cumprimentando o professor que está entrando. E na segunda, diz que o professor foi cumprimentado pelos alunos. Gente, tem diferença, né, nas duas ações, nas duas figuras. Olha só, a gente vai perceber que aqui o verbo cumprimentar está escrito de um jeito, porque está se referindo a alunos. Se eu perguntar qual é o sujeito do verbo cumprimentar nessa primeira frase, vocês vão responder que é os alunos. Aqui o verbo já está diferente, ele está com o verbo auxiliar, foi. E aí foi cumprimentado. Quem foi cumprimentado? O sujeito mudou, agora o sujeito é o professor. Então a frase diz respeito a uma mesma ação. Os alunos cumprimentaram o professor foi cumprimentado pelos alunos. Mesma coisa. Porém, a forma como a frase foi estruturada fez com que mudasse o sujeito e a forma do verbo também. A gente vai entender por quê. Vamos lá. Essas legendas aí descrevem a mesma cena, porém de maneira diferente, distinta. Na primeira, o sujeito é os alunos, né, que são os responsáveis ali pela ação de cumprimentar. Essa ação ela recai lá no objeto direto, que é o professor. Então, os alunos cumprimentaram o professor. Nesse caso aí, o enunciado valoriza quem? O sujeito, posicionando ele como agente. O que é um agente da ação? A palavra agente, escrita junto, vem de agir, de ação. Ou seja, é alguém que faz alguma coisa. Por exemplo, quando eu quero falar que alguém faz alguma coisa de maneira secreta, eu digo que ele é um agente secreto. Quando eu quero falar que alguém cuida da saúde das pessoas, ele é um agente de saúde, entende? Então, a palavra agente vem da ideia de ação, de quem faz alguma coisa. Não confunda, não é o agente separado. O agente separado é a mesma coisa que nós. Agora, agente junto, né, é aquele que age, que faz algo. Beleza? Então, aqui nós temos então um verbo, né, na voz ativa. Por quê? Porque o sujeito dele é que está praticando a ação. Então, os alunos cumprimentaram o professor. Quem cumprimentaram?
os alunos. Os alunos é o sujeito e o sujeito é a gente, uma vez que ele está praticando a ação de cumprimentar. Beleza? Continuando. Lá na segunda legenda, o professor foi cumprimentado pelos alunos. A gente tem, então, o agente continua sendo quem? Os alunos aqui, ó, né? Só que agora os alunos não são mais o sujeito dessa oração, né? A função agora de sujeito é quem é o alvo da ação. Ou seja, quem é que está recebendo os cumprimentos? O professor. Então, o professor é afetado pela ação que é realizada lá pelos alunos. Nesse caso aí, né, na segunda frase, então, o sujeito é paciente. Professor paciente, como assim? Quando você está doente e fica no hospital, né, você faz alguma coisa? Você pode, trabalhar, você pode estudar, você pode andar pelo hospital, você pode cuidar das pessoas? Não, você não pode fazer nada, você só recebe. Então, alguém leva comida para você, alguém leva um medicamento, alguém leva as coisas para você. Então, tudo é feito para você. Então, quando você recebe tudo, você é chamado de paciente. Então, é o mesmo caso. Aqui nessa frase, o professor foi cumprimentado. O verbo é foi cumprimentado, a locução verbal. Aí eu pergunto, quem foi cumprimentado? A resposta, o professor. Então, o professor é o sujeito. Ele está recebendo a ação ou ele está praticando a ação? Foi cumprimentado. Quem cumprimentou? Os alunos. Não. Então, ele está recebendo. Então, o sujeito aqui é paciente. Percebam que aqui, na primeira frase, o sujeito era agente, né? Sujeito agente. E aqui na segunda frase, o sujeito é paciente. Então, paciente, agente. Agente, paciente. Beleza? Então, vamos lá. Quando o sujeito é paciente, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que a frase está na voz passiva. Então, nela aí, os alunos mantêm-se como agentes da ação. Como a voz é voz passiva, então eu vou chamar aqui, nessa frase, pelos alunos, eu vou chamar de agente, só que da passiva, porque eles estão como agente, só que na voz passiva, já que o verbo está na voz passiva. Então, a voz passiva, ela é a forma dada aí ao predicado quando ele atribuir o papel de sujeito da oração ao paciente da ação verbal, ou seja, aquele que recebe a ação verbal. Conclui-se então o quê? Que o uso dessa voz ativa, ele não produz efeito de sentido igual, equivalente, né, ao da voz passiva. O falante ali escolhe uma ou outra, e é levado por motivações e intenções do próprio discurso. Então depende de como você queira falar. Você pode falar tanto essa frase, né, quanto essa frase. As duas dizem a mesma coisa, porém, né, elas são trabalhadas de maneira diferente. Em um, o sujeito é os alunos, no outro, o sujeito é o professor. Aqui, quem está agindo é o sujeito, aqui, quem está agindo não é o sujeito, é o agente da passiva. Então, na voz passiva, quem faz a ação não é o sujeito recebe. Na voz passiva, quem faz a ação é o agente da passiva, né? Então, é isso aí. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Continuando. Olha só aqui esse quadro. A voz é a forma que o predicado assume para indicar o papel do sujeito na ação. Então, professor, voz do verbo, então, é dependendo do que o sujeito está fazendo, se ele recebe ou ele pratica a ação? Sim. Então, se o sujeito faz alguma coisa, ele é agente. Aí a voz é ativa, né? A voz do verbo é ativa. Se o sujeito recebe alguma coisa, aí ele é paciente e a voz do verbo é passiva. Tranquilo? Então vamos lá. Olha só. Verbos intransitivos ou transitivos podem estar na voz ativa. Então, é aí uma dica para vocês. Olha só esse exemplo. Então, eu tenho aqui os pais é o sujeito da minha frase, né? O negócio está marcando errado. Vamos lá. Então, eu não estou querendo marcar, pintar. Então, eu tenho aqui os pais,
né, que é o sujeito, já que eu tenho a frase, os pais acordam cedo. Quem acorda? Os pais. Então, os pais, sujeito. O verbo é acordam, e é um verbo intransitivo, uma vez que não tem complemento. Cedo não é complemento, é apenas um advérbio de tempo. Indica quando que os pais acordam. Beleza? Mas a ação verbal não tem complemento. Então, os pais acordam. Aqui, né, nesse caso, quem acorda? Os pais. Então, eu tenho um sujeito, agente. Por que que eu chamo de sujeito agente? Porque ele está praticando a ação do verbo. E se o sujeito é um sujeito agente, então automaticamente eu posso dizer que o verbo está na voz ativa, ok? Vamos lá. Os pais amam os filhos. Verbo amam. Quem amam? Os pais. Os pais é o quê? Sujeito. Quem ama, ama alguém. Ama os filhos. Os filhos é o quê? Objeto direto. Então, por quê? Não tem preposição, está completando o sentido do verbo. O verbo que é transitivo direto, perceba qual a diferença. Aqui era intransitivo, aqui é transitivo direto. Mas o que importa para nós é analisarmos. Quem amam? Os pais. Os pais estão praticando a ação de amar ou estão recebendo o amor? Estão praticando. Quem está recebendo o amor são os filhos. Então aqui o verbo, né, se refere ao sujeito. Esse sujeito é um sujeito agente, tá? É um sujeito agente, uma vez que ele pratica a ação de amar, a ação do verbo. E o verbo, por sua vez, vai ser então classificado como um verbo na voz ativa, beleza? Continuando, olha só. Aqui nesse outro exemplo, eu tenho os filhos são amados pelos pais. O verbo é são amados. Se eu pergunto, são amados? Quem são amados? A resposta do quem é os filhos, que é o nosso sujeito. E aí eu venho. Os filhos estão praticando a ação de amar ou estão recebendo? Estão recebendo. Então, já não é mais o sujeito agente. Aqui o sujeito vai ser o quê? Paciente. Se o sujeito é paciente, pois recebe a ação do verbo, então eu digo que esse verbo está na voz passiva, porque ele está recebendo a ação. Mas alguém está praticando. Quem? Os pais. Os pais estão aqui, ó. E aí, quando eu tenho a voz passiva, eu tenho que ter alguém que fez alguma coisa, que eu chamo de agente. Então, como pelos pais, dentro da voz passiva, é o agente, né? Não o sujeito que é o agente, o sujeito é paciente, então eu chamo de pelos pais de agente da passiva, uma vez que ele é agente dentro da voz passiva. Beleza? Vamos lá. Então, agora, atenção. As noções aí de sujeito e de objeto direto são sintáticas, enquanto as noções de agente e paciente são semânticas, ou seja, depende do sentido, né? O sentido desses elementos. Então, como que ficam as construções na voz passiva? Então, tem uma estrutura? Tem uma estrutura. Olha só. Então, há dois modos aí de se construir um enunciado na voz passiva. Olha lá. Com o verbo auxiliar ser, seguido de um particípio. O que é um verbo particípio? Quando o verbo termina com ado ou ido, né? Formando-se aí o que nós chamamos de voz passiva analítica, ou esse nome feio aqui, perifrástica. Ai, professor, que nome feio. Não tem problema, né? A gente usa mais o passivo analítico. É bom só conhecer para, caso veja alguma vez por aí, não fique aí sem saber o que que é. Então, observa a diferença aqui. Na frase, ó, nós, vamos separar ela aqui, ó. Nós amamos o próximo. Quem amamos? Nós amamos. Nós é o sujeito. Quem pratica a ação de amar? O sujeito. Então, o sujeito é o quê? A gente. O verbo amar, quem ama, ama alguém. Ama alguma coisa. Então, ele é transitivo direto, pois tem um objeto direto aqui, ó, que está ligado ao verbo sem preposição. O é artigo, próximo ao substantivo. Então, nós amamos alguém. O próximo é um objeto direto. Se eu tenho um objeto direto,
o verbo é transitivo direto também. Então, é uma construção básica que acontece muito, é você ter sujeito agente, o verbo transitivo direto e um objeto direto. Isso caracteriza aí voz ativa. Agora, olha só esse outro exemplo que diz a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Olha lá. O próximo é amado por nós. Eita, o próximo é o sujeito, pois se refere ao verbo. Porque se eu pergunto quem é amado, né, que é o verbo, você vai responder para mim o próximo. O próximo, então, é o sujeito. O próximo está amando ou está sendo amado? Está recebendo. Então, se ele recebe a ação, ele é um sujeito paciente. Aí você vai olhar o verbo. O verbo, ele é formado por duas palavras, dois verbos. Um verbo auxiliar, que é o verbo ser, e um que é transitivo direto, que é amar. E aí, nós não temos objeto direto nesse tipo de construção. Por quê? Eu tenho o próximo, que é o sujeito, é amado, que é o verbo, e quem é amado por alguém. Por quem? Por nós. Então, o que a gente percebe? Que o por nós está na frase fazendo a função de agente. Só que a frase é uma frase de voz passiva. Então, eu tenho um agente da passiva. Beleza? Então, olha como é que é a construção da voz passiva. Sujeito paciente mais verbo auxiliar mais verbo transitivo mais agente da passiva. Tudo isso forma o quê? A voz passiva, que nós chamamos de analítica, tá? Ela é chamada de analítica porque ela está completa, ou seja, ela é mais comprida. Então, ela tem os três elementos: elemento 1, elemento 2, o elemento 3. Né? Sujeito, verbo e agente da passiva. Beleza? Então, quando você tiver esses três elementos, você vai chamar de voz passiva analítica. Olha, professor, tem outro tipo de voz passiva? Tem, nós vamos ver. Olha só. Quando uma frase está na voz ativa, ela pode ser passada para a voz passiva analítica. Olha só aqui o exemplo. Nós, né, vou pintar aqui de outra cor para vocês repararem a diferença. Olha só. Então eu tenho aqui o nós, que veio para cá como agente da passiva, na voz passiva. Eu tenho aqui o verbo amamos, que veio para cá. Antes ele era só uma palavra, agora ele é duas só, com verbo auxiliar e verbo transitivo direto. E eu tenho aqui o objeto direto da voz ativa, né? Que veio para cá, ó, como sujeito paciente. Eita, ficou horrível. Deixa eu ajeitar aqui. Como sujeito paciente. Então acontece isso. Eu tenho a voz ativa que, se eu trocar os verbos, o verbo continua no mesmo lugar, porém com um verbo auxiliar agora, diferente. O sujeito vira agente da passiva, o objeto direto vira sujeito paciente, e agora eu tenho então a voz passiva analítica. Beleza? Então essa é a, a forma aí que eu tenho para poder transpor uma voz para outra. Então, voz ativa, ela pode virar voz passiva analítica, só trocar os termos de lugar, né? Então, mecanismo de transformação. O que acontece nisso? O sujeito vira agente da passiva precedido da preposição por ou de. Então, olha lá o por, né? Apareceu aqui, ó. O objeto direto virou um sujeito paciente, é bom a gente lembrar disso. E o verbo que estava na forma simples, agora veio na forma composta, que é quando ele tem um auxiliar mais o particípio. Olha lá. Então ele era amamos, forma simples, um só verbo, e agora ele é amado, forma composta, que aí tem um verbo auxiliar, e o verbo, né, amado, verbo principal, no particípio. Beleza? Então vamos lá, olha só. Aqui, opa, o verbo auxiliar ser assume na voz passiva analítica o modo, né, e o tempo
da voz do verbo na voz ativa. O verbo é. Então, quanto ao verbo ir da voz ativa, ele vai passar para a voz passiva com flexão de particípio. Então, o verbo principal, ele vai passar para o particípio, acompanhado pelo verbo auxiliar, ser, que veio, né? Concordando aí tanto em gênero quanto em número. Então, se eu falo, por exemplo, que nós, tá vendo que o verbo fica no plural? Nós amamos. Mas se eu falo o próximo, eu não vou falar o próximo é amados, ou são amados. O próximo é amado. Então, singular também, assim como o novo sujeito que ele ganhou. Então, com o pronome se, né, constrói-se aí a voz passiva pronominal, ou que nós chamamos de voz passiva sintética. Então, nós já vimos que existem dois tipos de voz passiva. Então, existe a voz passiva analítica, e nós temos a voz passiva, que nós chamamos de sintética. Tá? Existem duas vozes passivas. Voz ativa é só uma, professor? Voz ativa é só uma. Tá? Então, voz ativa e voz passiva. Voz passiva pode ser analítica, quando tem esses três elementos: sujeito paciente, verbo auxiliar com verbo transitivo e o agente da passiva. E pode ser sintética, quando eu vou omitir aí o agente da passiva, fazendo então ter só o verbo, o se e o sujeito paciente, tá bom? Vamos ver agora um exemplo. Olha lá. Agora, olha só aqui, ó. Sapatos são consertados na loja ao lado. Então, eu tenho um verbo aqui, o sujeito é sapatos, tem o verbo são consertados. Eu pergunto, quem são consertados? Sapatos. Sapatos, então, é o sujeito. Está recebendo ou praticando a ação, gente? Sapatos está recebendo, pois eles estão sendo consertados, eles não estão consertando. Então, o sujeito paciente. Automaticamente eu já sei que a voz é uma voz passiva. Se a voz é passiva, né? Se a voz é uma voz passiva, então o verbo está na voz passiva. Na loja ao lado não é agente da passiva, uma vez que não é na loja ao lado que está consertando alguma coisa, mas é alguém que está lá nessa loja. Então aqui é só o lugar. Então adjunto adverbial de lugar. Agora olha só o mesmo enunciado formulado de uma outra maneira. Eu peguei o adjunto adverbial, coloquei aqui no início, né? O lugar, né? Adjunto adverbial de lugar, na loja ao lado. Então o que que acontece na loja ao lado? Olha o verbo, consertam. Mas aí eu coloquei um se agora aqui, ó. E os sapatos são consertados. Consertam-se sapatos equivale à mesma coisa de sapatos são consertados. Então, quando você vê, por exemplo, uma frase aí, jogam-se búzios, o que que significa isso? Búzios são jogados. Vende-se casa, casa é vendida. É a mesma coisa, tá? A diferença é a construção, que aqui eu usei o se e aqui eu não usei. Tranquilo? Aqui eu tirei o verbo auxiliar para cá, ó, e veio o verbo na forma simples, porém com o pronome se. Beleza? Olha lá, esse tipo de construção, ele exige aí que você indetermine o agente. Ou seja, consertam-se sapatos. Quem? Não sei. Então, para a voz passiva sintética existir, você não vai saber quem é o agente da passiva. Você sabe que alguém está fazendo alguma coisa, mas você não sabe quem, né? Não especifica. Então, olha só. O objetivo principal do enunciador é informar a existência de um fato. Qual é esse fato? Conserto de sapatos. Então, não importa quem conserta. O que importa é que os sapatos são consertados. Ou consertam-se sapatos. Beleza? Então, aí na voz passiva pronominal, também chamada de sintética, qual a diferença dela para a voz passiva analítica? Vamos ver agora. É na necessidade que se conhece o amigo. Então, olha o se aqui, ó. É na necessidade que o amigo é conhecido. Então, aqui, ó, na analítica, eu tenho o verbo, né, acompanhado aqui pelo verbo principal. Então, o verbo
auxiliar. Aqui eu não tenho o verbo auxiliar, eu tenho o se. O se acompanha o verbo principal, diferente. Então, se conhece o amigo é conhecido. Essas duas diferenças. Vamos ver esse segundo exemplo, que ele é mais claro. Consertam-se roupas. Falar isso, quem é o sujeito dessa frase? É a palavra roupas. Então, roupas é o quê? O sujeito. Sujeito paciente, uma vez que as roupas estão recebendo a ação de serem consertadas. Não é a roupa que está consertando ninguém, né? É alguém que está consertando a roupa, não disse quem. Então, há aí uma indeterminação desse sujeito, né? Eu não sei quem é que está, uma indeterminação do sujeito, não. Uma indeterminação do agente da passiva. O sujeito eu sei quem é, que é roupas. Mas eu posso escrever a mesma frase de uma outra forma, olha só. Então, aqui, eu estou escrevendo a mesma frase, porém de uma forma analítica e não sintética. Então, olha lá. Analítica é sempre quando eu uso mais palavras. Sintética é quando eu sintetizo, diminuo. Então, consertam-se roupas equivale a roupas são consertadas. Ó, sujeito, sujeito paciente, e o verbo com um auxiliar, que é o verbo ser. Então, quando eu tenho o verbo auxiliar mais o verbo principal, então eu estou tendo aqui o que eu chamo de voz passiva analítica. Beleza? Olha lá, procurou-se logo um profissional experiente. Ou seja, um profissional experiente foi logo procurado. Olha aqui o exemplo. Profissional experiente, que é o sujeito, está aqui nas duas frases. O logo, né, está aqui. Mas está vendo que o que eu mexo mesmo é só o procurou-se. Procurou-se vir o quê? Foi procurado. Vou lá em cima, ó. Consertam-se, são consertadas. Se conhece, é conhecido. O resto permanece a mesma coisa. Na foto, aqui tem na foto, aqui também tem. Dois pontos luminosos, meu sujeito. Dois pontos luminosos, meu sujeito. É de quem eu estou falando. E eu estou falando que viam-se. E aqui, que eram vistos. É a mesma coisa. Então, o verbo viam-se virou eram vistos aqui na voz passiva analítica. Beleza? Então, o nome aí, voz passiva pronominal, ele deve ser a presença desse pronome se. Ele é um pronome que nós chamamos de pronome apassivador. Por quê? Porque ele faz a frase ficar na voz passiva. Então, olha só aí. Também se diz voz passiva sintética, né? Porque a construção tem uma estrutura curta, que nem eu disse, sintética, sintetizou, diminuiu. Quando é comparada ali à da voz passiva analítica. Analítica vem de longa, né, comprida. Então, é quando eu tenho a construção sujeito, verbo auxiliar, verbo ser, mais o participio do verbo principal. Então, aí eu tenho a voz passiva analítica. Beleza? Quanto à concordância, vai notar o quê? Que o sujeito da voz passiva pronominal ou sintética, com o qual o verbo deve concordar, é o mesmo que da voz passiva analítica, como eu mostrei aqui, ó. Procurou-se um profissional experiente. Um profissional experiente foi procurado. Então, o sujeito aqui é o mesmo sujeito aqui, tranquilo? E ambos são chamados sujeitos pacientes, beleza? Vamos fazer, então, um momento agora para a gente poder entender como que eu faço para reconhecer a voz passiva pronominal. Ou seja, saber se esse se aí é um pronome. Então, fácil. É preciso ficar atento, porque nem toda oração com o pronome se está na voz passiva pronominal. Cuidado. Veja aí as condições que devem ser observadas. Primeira condição: o verbo precisa ser transitivo direto. Por isso que a gente aprende isso antes. E ele deve estar na terceira pessoa do singular ou do plural. Beleza? Segunda condição: ele deve haver aí um substantivo ou um pronome que não acompanha e não está acompanhado de preposição, né? Funcionando aí com o sujeito paciente. Então,
seria aí esse substantivo ou pronome, seria o nosso sujeito paciente. Terceiro ponto, a frase pode ser vertida, ou seja, transformada na voz passiva analítica. Professor, essa frase aqui, será que é voz passiva sintética? Tira a prova. Qual é a prova? Transforma na voz passiva analítica. Se der certo, então é porque é. Tá bom? Olha só aqui. Doa-se um cachorrinho. Olha, achei o si, então já sei que é voz passiva sintética. Calma. Você pode transformar esse um cachorrinho em sujeito, né, ali, e colocar o doa-se como com o verbo ali, ó, no singular e o verbo no particípio. Então, doa-se vira o quê? Vira é doado. Entendeu? Então, um cachorrinho é doado. Doa-se um cachorrinho, é a mesma coisa. Essas duas frases falam a mesma coisa. Ok? Vamos lá. Olha aqui agora o verbo no plural, porque o sujeito está no plural. Cachorrinho está no singular, só um. Agora, cachorrinhos está no plural. Aí, se o verbo está no plural, o sujeito está no plural, o que, que acontece com o verbo? Tem que ir para o plural também. Então, doam-se cachorrinhos, cachorrinhos são doados. Então, sujeito no plural, verbo no plural. Olha esse outro exemplo. Casas. Não tem preposição, né? Então, pode ser o meu sujeito. O sujeito está no feminino, e aí o que, que eu vou olhar? Está no plural. Casas são alugadas. Alugam-se casas, a mesma coisa. Então, o verbo aqui, com a presença do se, só que a diferença é que todas essas desse lado de cá estão na voz passiva sintética, enquanto essas do lado direito aqui estão na voz passiva analítica, já que tem sujeito, tem um verbo auxiliar, tem um verbo principal. Casas, olha lá, casa não é feminino, então você não fala casas são alugados, fala casas são alugadas, beleza? Respeitando aí o feminino também, né, no verbo principal. Tranquilo, gente, vamos lá? Vamos então seguir para a gente finalizar, né? A gente vai fechar essa parte para ir para a voz reflexiva. Olha só. Quando nós temos então a voz verbal e alguns efeitos de sentido. Por exemplo, as frases que a gente já citou. Os alunos cumprimentam o professor e o professor foi cumprimentado pelos alunos. Elas informam o mesmo fato. Então, por que usar uma ou outra? Depende do ponto de vista, né, que o enunciador adota. Ou seja, a escolha da voz ela não é aleatória. Se ele quer atribuir ao sujeito o papel de agente, então o objeto vai ser paciente, ele usa o que é a voz ativa. Então, ele está querendo dar uma ênfase nos alunos. Ele fala que os alunos cumprimentaram o professor. Tá vendo que a ênfase está no que os alunos fizeram? Agora, nesse caso aqui, o sujeito é o sujeito é a gente, né? Os alunos. Mas, se entretanto o enunciador ele deseja que o sujeito da frase assuma o papel de paciente, então ele vai empregar a voz passiva, fazendo o quê? Olha só, colocando o sujeito aqui à frente como quem recebe. Então, o professor foi cumprimentado pelos alunos, que é o agente da passiva, né? Então, eu tenho aqui o agente da passiva. Agora, aí o real se vai cair sobre o quem? Sobre o professor, uma vez que ele veio para cá como sujeito, beleza? Mesmo recebendo a ação. Olha só aqui essa outra frase, né? É o caso da oração aí que a gente pega para a gente poder entender melhor. Olha só. Então, só amamos porque somos amados. Lembra lá daquela oração do começo? Então, esse porque somos amados. Quem amamos? Nós. Aqui o sujeito, nós. E quem somos amados? Também nós. Então, o sujeito é o mesmo nas duas orações. Só que aqui, quando eu falo amamos, quem ele está praticando a ação, o sujeito é a gente. E aqui somos amados, ele está recebendo a ação de ser amado. Então, paciente. Olha lá essa outra a frase, como que ela poderia ser escrita. Para que o agente ficasse explícito, né?
Então, só amamos porque somos amados pelos outros? Olha só, é o agente aqui representando nós somos amados. Por quem? Pelos outros. Ou por nossos amigos, ou por alguém, entenderam? Então, a omissão da gente, ela acontece por seguintes razões. Não é conveniente identificá-lo, né? Ou não são conhecidos aí os responsáveis pela ação. Então, ou quando você não quer falar quem é que fez aquilo, ou quando você, né, não sabe quem fez. Você tem essas duas. Olha aqui o exemplo. O muro do vizinho foi pichado. Então, quem foi pichado? Olha o verbo. O muro do vizinho. O muro do vizinho é o sujeito. Agente ou paciente? Foi pichado. Se o muro foi pichado, não foi ele que pichou. Então, ele não é agente, ele é um sujeito paciente. Se o sujeito é paciente, a voz do verbo é uma voz passiva. Sintética ou analítica, professor? Tem o verbo ser aqui, tem o verbo principal no particípio, terminando em ado. Então, voz passiva, analítica. Beleza? Olha só essa outra frase. Os moradores de rua foram espancados cruelmente. Então, qual é o verbo? Foram espancados. Quem foram espancados? Os moradores de rua. Nossa, que frase feia. Credo. Mas, infelizmente, né, já aconteceu e acontece. Os moradores de rua foram espancados. Quem for espancados, o sujeito é morador de rua e ele está recebendo a ação, o sujeito paciente. Cruelmente não é um, né, eu só não sei quem são os responsáveis. Então, aqui eu tenho um advérbio da forma como eles foram espancados, mas não estou dizendo quem foi. Ou o terceiro caso aí, para eu usar essa voz, é quando a identidade do agente é irrelevante ou não tem necessidade. Os móveis foram restaurados com perfeição. Quem foram restaurados é o verbo, né? Quem foram restaurados? O sujeito, os móveis. Os móveis receberam a ação do verbo, então o verbo está na voz passiva. Como tem verbo auxiliar e verbo no particípio, voz passiva analítica. E o sujeito é um sujeito paciente. Está recebendo a ação do verbo ser restaurado. Aqui os clientes são muito bem tratados. Aqui, advérbio de lugar, os clientes é o sujeito, são tratados, né? O muito bem vem aqui como um advérbio, mas o verbo mesmo é são tratados. Então, quem são tratados? Muito bem, os clientes. Sujeito paciente, e aqui o verbo está na voz passiva analítica. Beleza? Agora nós vamos falar da voz reflexiva, que é o terceiro tipo de voz. Então a gente já viu voz ativa, a gente já viu voz passiva, que tem duas formas, sintética, né, pronominal, também chamada, ou analítica. E agora nós vamos para o terceiro tipo de voz, que é a voz reflexiva. Então, muita atenção. Há enunciados em que o verbo atribui ao sujeito tanto o papel de agente como o de paciente. O sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Vamos ver? Olha um exemplo. João irritou-se com o barulho. O sujeito aqui, João, eu estou colocando a ação de irritar. Mas está vendo que ele está irritando a ele mesmo? Então ele irritou, que ele praticou a ação de irritar, já que a irritação vem dele, mas ao mesmo tempo ele irritou a si próprio. Então ele pratica a ação e ele recebe tudo ao mesmo tempo. Então, João, que é o sujeito, esse sujeito vai ser um sujeito. Opa, nossa, risquei aqui. Vamos lá. Então, aqui, João, eu posso dizer que é um sujeito, agente e paciente ao mesmo tempo, tá? Agente paciente. Por quê? Porque ele pratica a ação e ele recebe. O nome reflexiva vem de reflexo, gente. Ou seja, quando você olha no espelho, você está olhando e ao mesmo tempo está sendo olhado. Não parece que é outra pessoa te olhando? Então, é uma reflexão, né? Você recebe o reflexo. Nessa construção aí, o verbo está na voz ativa e o objeto direto, né, é apresentado por um pronome pessoal.
oblíquo, átomo da mesma pessoa do sujeito. Por isso aí é classificado como objeto direto reflexivo. Desse modo, a ação verbal de irritar não passa a outro ser, mas volta para o próprio sujeito, que é quem? João. Então, essa ação está construída na voz reflexiva. Então, olha a estrutura aqui da voz reflexiva. Ela é empregada quando o verbo está conjugado na forma ativa com o pronome átono da mesma pessoa do sujeito. Então, ela, então, o si, eu, o mi, o tu e o te, né? Então, todos na mesma pessoa. Então, ela penteou-se. Ela penteou quem? Ela mesma. Então, perceba que ela, que é o sujeito, né? Olha só, o si ali, né? Faz a ideia de pentear a si próprio. Então, é um pronome, né? Que recebe a função de objeto direto reflexivo, e aí o sujeito é paciente e agente ao mesmo tempo. Então, sujeito, agente e paciente, fazendo com que a voz, então, do verbo seja uma voz reflexiva. Beleza? Eu penteei-me. Eu que penteei, mas eu penteei a quem? A mim mesmo. Então, o eu sofre e pratica a ação do verbo. Logo, voz reflexiva. Olha só aí o verbo pentear, né? Ela penteou-nos. É diferente. Por quê? Ela está praticando a ação do verbo, mas essa ação está caindo em outra pessoa, que é quem? Nós. Então, né, aqui nesse caso não conta. Olha lá, eu penteei-os. Eu pratiquei a ação do verbo, então o sujeito é a gente. Mas esse os aqui não sou eu, então eu penteei eles. Logo, então aqui voz ativa apenas, beleza? A voz reflexiva, ela pode ser então representada por essa figurinha aqui, ó. João irritou-se. João irritou a si e ele é esse si aqui, ó. Esse si é ele mesmo. Então, ele irritou alguém e esse alguém é ele mesmo. Então, é meio que uma vai e volta, né? Então, olha só aqui. Eu me feri a mim mesmo com o espinho da flor. Eu me feri. O verbo ferir, eu que pratiquei a ação de ferir, mas eu também recebi. Então, voz reflexiva. O homem se olhava. Então, ele olhava a si mesmo no espelho. Então, ele olhava e ao mesmo tempo era olhado por si próprio. Então, ele praticava a ação, mas recebia. Logo, voz reflexiva. Nós é o sujeito, nos cercamos. Então, nós cercamos a nós mesmos. Logo, esse verbo aqui vai estar na voz reflexiva. Eles se guiaram a si mesmos, ou seja, eles guiaram a si próprios, ou seja, eles foram guiados por si próprios. Então, verbo também na voz reflexiva. Beleza? Agora, gente, nós temos aí a ideia de reciprocidade. Quando a gente ouve essa palavra, né, reciprocidade, a gente lembra o quê? É que um faz, o outro recebe. E ao mesmo tempo o outro faz e o outro recebe. Então, é uma ideia daquela história. Eu faço e recebo em troca. Então, olha só essa frase. O professor e os alunos cumprimentaram-se. O verbo é cumprimentaram-se, né? Quem é o sujeito? Quem cumprimentaram-se? O professor e os alunos. O professor é um sujeito reflexivo, não é? Sim, porque o professor está cumprimentando, está sendo cumprimentado, e os alunos também. Então, esse sujeito, que é um sujeito composto, uma vez que ele tem dois núcleos, o professor e os alunos, mas você imagina o quê? O professor ele está cumprimentando a si próprio ou cumprimentando os alunos? Cumprimentando aos alunos, e os alunos estão cumprimentando o professor. Então, aqui o meu sujeito ele é reflexivo recíproco. Por quê? Porque ele pratica a ação e recebe, mas são dois seres. Então, quando você tem mais de um ser no sujeito, você tem uma ação recíproca em que um faz a mesma coisa para o outro. Beleza? Então, aí a forma de você diferenciar é só analisar tudo isso. Vamos então finalizar. Para a gente fazer uma síntese, então, basta, né, a gente se atentar a esses dados. Então, façam destaque aí dessa parte na apostila de vocês,
para poder ficar bem claro. Então, o que é mesmo a voz ativa? Já que a gente viu tanta informação na aula de hoje, mas tenham calma, é bem tranquilo. A gente vai fazer atividade e vocês vão conseguir entender aí essa nuance das vozes verbais, né? Não é tão difícil assim, não. Vamos resumir? Então, voz ativa é o fato de que, do ponto de vista ali, que é observado, o sujeito é agente. Então, grava isso. Se o sujeito é agente, a voz é ativa. A estrutura básica é essa aqui, ó. Sujeito agente mais verbo transitivo direto mais objeto direto. Temos também a voz passiva, né, que é quando então o sujeito, né, ele é afetado pela ação e não ele pratica a ação. Tem duas estruturas básicas, a analítica e a pronominal, ou analítica e sintética, tanto faz. Então, na analítica nós temos sujeito e paciente, tem uma locução verbal com o verbo transitivo direto e tem um agente da passiva, que pode vir ou não escrito. E na voz passiva pronominal, nós temos o verbo transitivo direto, lá na terceira pessoa, fala-se, coloca-se, compra-se, estuda-se, pensa-se, ou seja, o verbo sempre na terceira pessoa, pensa, fala, coloca, entendeu? Temos um pronome passivador, que é quem, o, se. E, por fim, temos um sujeito paciente. Então, essa é a estrutura da pronominal. E, por fim, nós temos, então, a voz reflexiva, que é quando o verbo está na voz ativa, né? Existe um objeto que é representado por um pronome átono, né? Que está na mesma pessoa, ou me, ou te, ou se, ou nos, né? E assim vai. Que a gente chama de pronome reflexivo. A estrutura básica: sujeito, que pode ser simples ou composto, um verbo e o pronome pessoal oblíquo, átono na mesma pessoa, né? Ele cortou-se, eu cortei-me. Perceba que muda o pronome da frente do verbo. Se é ele, então é se. Mas se é eu, é me. Você não fala eu se cortei. Você vai dizer eu me cortei. Você não diz tu se cortou. Você tem que dizer tu te cortaste, né? Então, verbo e pronome combinando com o sujeito. Você não fala ela me cortou, senão ela está cortando a você e não a ela mesma. Aí já não é mais reflexivo. Você fala ela se cortou, ou seja, ela cortou a si mesma, né? Ela se machucou, está lá cozinhando e cortou. Então, essa é a síntese da nossa matéria de hoje. É importante que você tire um tempinho para revisar essa aula, assista novamente, né, com a apostila em mão, revisando todos os pontos, veja tudo que foi falado de novo, tá? E não se esqueça, estou à disposição, aguardando você, só entrar em contato comigo para a gente poder tirar as dúvidas. Mas é aquela coisa, eu preciso que você também faça a sua parte, se esforce, preste atenção, tente entender para você compreender a matéria, tá bom? Então, assista novamente essa aula num outro momento, fazendo uma revisão, uma síntese. Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula um mapinha mental sobre as vozes verbais para ajudar a esclarecer, a ficar claro, né? E também aí vou deixar essa aula disponível para você assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Grande beijo e se cuidem. Saudades.